mundo, tá? Conforme o nosso planejamento, hoje a gente vai finalizar nessa parte inicial conduzida pelo Bart com relação à discussão sobre pesquisa de clima, sobre como conduzir, que tipo de instrumento utilizar, construir, análise de dados. E aí, na última aula, eu tinha pedido para vocês apresentarem hoje só um modelo de gráfico que poderia ser construído a partir dos dados que o Bart compartilhou com vocês. Os dois grupos fizeram? Sim. Muito bem. Então, quem é que vai apresentar? Do grupo 1 sou eu, professora Lana. Então, Lana, pode ficar à vontade. Aí depois, Marcela, do grupo 2? Sou eu. Muito bem. Então, Lana, pode começar, tá? É bem breve, tá, gente? Só para mostrar se vocês tiverem dificuldade, o que vocês ficarem em dúvida, para a gente ver se visualmente a gente consegue analisar, subsidiar uma análise, por exemplo, do clima organizacional. Mesma coisa o Marcelo depois, tá? Pode compartilhar, Lana. Tá aparecendo? Ainda não, Lana. Agora, sim. Apresentar. Então, essa é a escala de clima e análise que nós realizamos e o nome das pessoas do grupo. Os fatores são apoio da chefia da organização, recompensa, conforto físico, controle de pressão e coesão entre os colegas. E aí o cálculo foi feito a média individual dos fatores, então de cada fator foi feita a média de cada participante que obteve naquele fator, a média geral do grupo em cada fator é analisado e a média dos itens, das afirmativas. Aí a análise, valores maiores que 4 indicam um bom clima organizacional, valores entre 2,9 e 4 demonstram um clima moderado, e menores que 2,9 apontam para um clima ruim. E a análise do fator de controle de pressão era realizada de forma inversa. Então, quando alcança o número 4 para cima, significa que tem um clima ruim organizacional. E aqui são os resultados. Essa foi a nossa média geral dos fatores. É possível observar que nenhum obteve uma pontuação positiva. E a recompensa foi a que teve a menor pontuação de todos, apontando para um clima ruim. Nela, a gente fez a média, tirou a média de cada participante nos fatores e depois fez a média geral de cada fator. E a gente obteve esses resultados. Nós também fizemos as médias de cada fator e de cada afirmativa dos fatores. Por exemplo, aqui no apoio da chefia da organização, os únicos itens que obteram pontos positivos foi o item 5 e o 17, que se refere à ajuda do chefe em relação aos funcionários e o respeito que tem entre o chefe e os funcionários. E a maioria dos itens são de nível moderado e tem os itens que apontam para um clima ruim, que se refere principalmente à troca de informações da empresa, quando o trabalhador ele muda, faz algum ajuste no seu trabalho, se ele é aceito na empresa, essa relação mesmo entre os funcionários e a empresa. E aí, da recompensa, é possível observar que todos os fatores ficaram em vermelho, com exceção do 23, que se refere à valorização do chefe em relação ao trabalho realizado. Então, isso já aponta que, em relação com a recompensa, ele não tem um bom retorno, seja do chefe ou de salário, entre outros fatores. No conforto físico, também apresenta que quase todos obteram um nível moderado, enquanto dois se destacam como apontam para um clima ruim, que se referem ao item 43 e ao 46. Esses itens eles apontam para a preocupação com segurança no trabalho da empresa e a postura física dos empregados no trabalho. Então, é bem mais para um aspecto de ergonomia mesmo, e de segurança e saúde. Na controle de pressão, a gente já não obteve nenhum ponto negativo. E como ele é inverso, então, quando obtém valores menores que 2,9, significa que tem um bom clima, enquanto que acima de 4 é um clima ruim. E aí a gente observa que não teve nenhum. E os que se destacaram como fatores positivos foi o fato de que o chefe ele não está pressionando o pessoal para trabalhar no tempo certo, ele não usa as regras de trabalho para punir os funcionários e ele não controla o tempo a todo momento, né? Aquele trabalho regrado, tem que ser entregue tudo dentro do tempo e um prazo fixo. E, por fim, a coesão entre os colegas.
a gente também observa que não teve nenhum fator que aponta para um clima difícil, ruim ou negativo, e aí a maioria dos fatores são para um nível mais moderado, intermediário, enquanto que o único que se destacou como positivo foi a recepção de novos funcionários dentro da empresa. E aqui é o fim. E eu tenho uma dúvida, enquanto eu fazia... Parar aqui de... Enquanto fazia o trabalho, sobre... Porque tem alternativas que a pessoa começa respondendo e no final, na metade, ela para. E aí, na hora de tirar a média, quando eu estava testando, né, eu tinha optado, mas não sei se é certo mesmo, aí por isso a dúvida, de desconsiderar de quem parava no meio, não respondia tudo, a média do fator. Mas por isso tem a média das afirmativas, porque dá para levar em consideração até onde a pessoa respondeu daquelas afirmativas. Eu não sei se isso seria correto ou não fazer. Então, tu pode remover as respostas pela metade, mas geralmente tu acaba perdendo uns dados que não precisaria perder. O que tu pode fazer isso para contornar eu não sei como é que tu tirou a média, se tu primeiro somou os participantes, botou um código para somar, depois botou para dividir pelo número de participantes, ou se tu já botou um comando tipo igual a média. Se tu coloca um igual a média, ele dá média já de todos os participantes que tem, então não apresentaria nenhum problema tu ter menos participantes no final do questionário do que tu teria no início do questionário. Isso não é um problema. Mas também não é um problema tu remover os participantes que responderam pela metade. Tu pode fazer isso também. O único ponto negativo dessa escolha é que tu acaba perdendo dados. Então, pelo que a gente percebe, as organizações, claro, depende muito do tipo de organização, mas do início para o fim do questionário, a gente tem uma redução de cerca de 10%, 15%, dificilmente chega a 20%. E isso também depende do tamanho do questionário, né? Se for fazer um questionário gigantesco, sei lá, perto de 100 questões, tu vai perder muito mais que isso. E se for um questionário com 30 questões, tu vai perder muito menos que isso de participantes. O único déficit nessa remoção é que tu perde 20%, 10% de respostas. Mas não é errado, não. Pode fazer isso, sim. No caso, Bart, quem fez os gráficos foi o Felipe, que organizou tudo bonitinho, e eu fiquei de apresentar. Mas quando eu estava treinando, né, também, eu fiz, e aí nossos resultados bateram. Dos fatores, por exemplo, teve o primeiro participante, ele respondeu, acho que até o segundo fator, a segunda dimensão. A primeira consta a média dele, mas na segunda, como ele respondeu só até a metade, não tem como eu tirar a média só dessa metade de afirmativas e considerar como a média total daquele fator, porque não está considerando as outras afirmativas, aí vai ficar uma média muito menor do que a dos outros participantes. Aí era essa a dúvida, é por dimensão, não ao todo e excluir esse participante. É por isso que eu acho que a ideia, que foi o que o Felipe fez também, e que eu também estava fazendo, é de tirar também a média das afirmativas de cada Sim. item, porque vai contar até onde aquele participante respondeu. Sim. Você vê como tem dados muito mais ricos também, né? Desculpa, Bart. Que quando a gente tira a média do fator de maneira global, parece que está tudo ok. Aí quando você destrincha as assertivas por fator, você acaba tendo uma noção mais real dos dados mesmo, né? O que está levando para o vermelho, o que está levando para o verde, para o amarelo, por exemplo, né? Uhum. É que depende de como tu for fazer esse cálculo. Na verdade, tudo bem, não é errado remover os participantes, não. Mas assim, tu pode utilizar os dados se tu quiser, tu não precisa jogar esses dados fora. Mas depois eu posso mostrar como eu faço e não perco os dados. Eu só elimino os dados dos participantes quando a gente está passando por procedimentos de validação estatística. Aí é bem... Aí eu acho que é unânime, todo mundo diz, remova dados incompletos. Mas para esse tipo de análises mais descritiva, olhar médias, não precisa, não é que não, mas pode, não tem problema. E mesmo por fator, depois quando eu abrir um gráfico, eu mostro como é que poderia ser feito isso. Mas tranquilamente, não está errado não.
Tá. Era essa a dúvida que eu tinha. Não sei se outras pessoas têm mais alguma dúvida ou querem comentar alguma coisa. Eu queria falar, acho que eu também quero ver esse gráfico, porque também foi uma dúvida do nosso grupo, se a gente retirava essas perguntas ou não, dos participantes que responderam ou não. Tu já tinha até comentado na aula anterior que a gente poderia utilizar, a gente só deixaria de utilizar se fosse, por exemplo, uma validação mesmo, mas mesmo assim, durante a tabulação dos dados, a gente fica um pouco paranoico com relação a como vai ser o resultado, se vai afetar muito mesmo o resultado, entendeu? Eu também gostaria muito de ver como tu faz. Eu fiquei curioso, na verdade, como é que vocês calcularam para julgar que foi necessário remover esses dados. Claro. No caso, a gente não tirou os participantes que não responderam todas. Eu considerei, na verdade. Eu fiz a média por cada pergunta. A média dos participantes por cada pergunta. A gente ficou por não se retirar. A gente estava conversando, a Amanda ficou de fazer a tabulação dos dados, aí foi um questionamento que a gente teve, se a gente tira ou não. Aí eu conversei, né, que tu tinha falado de que a gente não precisaria tirar necessariamente para não ter uma alteração, mas mesmo assim ficou aquele receio, entendeu? Pelo menos da minha parte, gostaria de ver, entendeu, como tu faz para se tem uma alteração significativa ou não. Sim. São escolhas, não precisa ficar se preocupando também, tá certo a maneira que vocês fizeram também. São apenas maneiras diferentes de calcular os dados. Mas aí, Bart, eu vejo na dúvida. Se, por exemplo, uma dimensão tem 15 afirmativas, 15 itens, a pessoa responde só até o terceiro, são 20 participantes. Um participante respondeu até o terceiro, vai contar na média global? Porque ele respondeu até o terceiro, não vai interferir muito no valor? Sim, ou então 10 participantes respondem até o terceiro? Sim, o que não dá para fazer é colocar, ele respondeu até o terceiro, o item 1, 2, 3, o item 4 dele não é 0, o item 4 dele é não respondido, o item 5 dele não é 0, o item 5 é não respondido. Claro que vocês não podem jogar um 0, porque aí teria ocorrendo um desvio, mas digamos que são 100 participantes, e os 100 responderam a pergunta 1. Então, tu soma todos os itens da pergunta 1 e divide por 100. Digamos que na pergunta 2 só 90 participantes responderam. Tu soma todos os itens e divide por 90, em vez de dividir por 100, porque só 90. Só que tu nem precisa fazer esse trabalho, né? O próprio editor de planilhas já faz isso automaticamente. Uhum. Tu coloca lá o símbolo de igual, a função média, ele já faz isso. Ele soma todos os scores e divide pelo número. Se naquela coluna tem 100 participantes, ele vai dividir por 100. Se tem 50, ele vai dividir por 50. Então, o que não pode acontecer é, o participante não botou, eu vou completar aqui com um 0, botei 0. Bom, aí 0 é um número, 0 existe, e aí ele vai dividir... E colocar ele na divisão, né? Isso. Aí, desde que vocês... Se o participante não respondeu, a coluna vai ter que ficar em branca, não pode ter um número 0, né? 0 e vazio são coisas diferentes. Uhum. Deu para entender, gente, isso aí? Isso é um ponto muito importante. Eu posso mostrar aqui agora. Eu não sei se os grupos querem... Vocês então, deixa o Marcelo apresentar. Ou primeiro eu posso mostrar isso? Deixa o Marcelo apresentar logo, aí depois, porque aí vai ser dúvida provavelmente mais de um, né? Pode apresentar. Obrigada, Lana. Obrigada por todo mundo. Felipe ficou craque, né, no gráfico de clima, viu aí, Bart? Ficou ótimo. Eu não vi agora, eu vi só o que a... Não, da Lana é o grupo... A Lana mandou. O Felipe não. Não vi. Não, a da Lana é o do Felipe mesmo. Ah, sim. Foi o Felipe que ajudou. Ficou muito próximo ao que nós usamos em alguns dos trabalhos. Bom, não vou especificar, mas a gente já utilizou esse modelo em alguns artigos anteriores, em alguns relatórios anteriores. Bem parecido ficou. Tá aparecendo alguma coisa aí? Não. Não, Marcelo. Ainda não.
E agora? Tá aparecendo alguma coisa? Ainda não. 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 Tá. Eu- Às vezes seleciona a opção de guia para compartilhar em vez de. eu vou fazer isso mesmo. Porque eu tô de um Windows 98, então eu não sei exatamente. Mas eu tô de um computador bem velho, então ele tende a não funcionar da maneira ideal. Deixa eu só Mas botar. a parte do Windows 98 foi brincadeira, né? Com certeza. Mas saudade, saudade. Nostalgia. Não, gostar de sofrer, não. Ou não, pô, mas era o melhor que tinha na época. Bora ver. Agora eu tô tentando clicar em apresentar e não tem como. Posso sair da chamada e entrar de novo. Eu não queria nem demorar nisso. De novo. Deixa eu sair e voltar para cá. E... H. Nada, Marcelo? Já tá entrando de novo aqui. Não tá Ah, tendo tá. conteúdo. Eu vou tirar o vídeo, ver se ele não trava. Apresentar uma guia, Bart, que você falou, uma janela. Ok. Brasil. Uma, Apresentar uma jane... guia. É uma melhor uma janela, guia ou uma janela Marcelo. melhor? Uma janela. Tá, beleza. Hum, Agora apareceu. Apareceu? Glória a Deus. Eu tô até com medo de aumentar o tamanho e ele. E não, vai não. Tá aqui, vou aumentar. Oi, gente. Desculpem a demora aí. Ficou tudo preto, né? Deixa eu aparecer. Eu acho que tu pode dar um Alt Tab e aí tu vai em apresentação e aí tu tem que selecionar a janela que tá de apresentação, porque ele tá, eu acho, buscando a janela que tá abaixo. Deixa assim tá ótimo. Ok. Assim tá ótimo. Assim tá ótimo. Tá todo mundo vendo. Rebelde, rebelde. Assim, é porque eu não sei se eu botar vai ficar tudo preto, a gente vai perder mais tempo do que já tá perdendo. Tá bom. Vou deixar. Modo leitura. Vai, Marcelo, vai no teu tempo. Relaxa. Aí, sumiu de novo. Bom, a gente ficou responsável por fazer essa pesquisa de clima organizacional, um estudante esperto. O meu grupo é o grupo dessas pessoas que estão aparecendo aí, a Amanda, a Beatriz, a Bianca, a Laís, eu, o Oséias e o Renan. Meu Deus, me ajude. O Marcelo ainda tá escuro pra mim. Não sei se Tô vendo aqui no meu celular. Marcelo, quem sabe se tu compartilhar a tela inteira aí não tem erro. A não ser que tenha alguma coisa aqui. Tá.
tela inteira, né? Ai, meu Deus. Logo eu. Ei, Marcelo, tá me ouvindo? Oi, Jair. Tenta enviar para alguém e essa pessoa apresenta e aí tu só pede para a pessoa passar o slide. Tenta me enviar, Ótima, Marcelo, eu vou ver se eu consigo aqui, se a minha internet ótima ideia, permite. Ju. Ótima ideia. Envia no nosso grupo. Por nada, a consultoria é R$ 5. Sai fora, sai fora, sai fora. Isso tá muito barato. Apareceu agora, Marcelo. Pronto, eu não quero dar R$ 5 pro Jair. Agora, a gente ficou responsável por fazer a pesquisa na Escola Estudante Esperto. Aí aqui eu trouxe alguns dados para a gente recapitular. Tá bom esse tamanho aí? Trouxe os dados para a gente recapitular, para a gente não ficar jogado no nada. A gente passou foram 63 questões no instrumento que a gente aplicou, foram 63 questões sobre várias dimensões do clima organizacional, e essas questões estavam enquadradas em 5 fatores, que eu vou falar daqui a pouco, só um pouquinho rápido sobre ele. Foram 240 participantes, né? No caso, que eu vou falar depois, um pouquinho mais daqui a pouco sobre por que foram 240. As respostas possíveis estavam compreendidas dentro do espaço de número de 1 a 5, dentro de uma escala Likert, que era lá, não concordo totalmente. As respostas de participantes que não completaram todos os itens do questionário foram consideradas. Então, a gente considerou, até por causa do cálculo que a gente fez por questão. Então, a gente considerou as respostas dessas pessoas, mesmo que elas não tenham completado outras alternativas, outras questões, no caso. Aí eu vou falar um pouco só sobre esses 5 fatores e quantas questões tem dentro deles, né, como a Alana falou também. Aqui é o apoio da chefia da organização, que identifica o respeito entre chefia e subordinado, retorno sobre desempenho e tem relação com a comunicação e a participação dos colaboradores da organização. A recompensa também, que é, no caso, até botei uma foto aqui, que não, no caso não é só salário, né, não é só o dinheiro é boa parte, entendeu? Mas as recompensas também têm outra natureza, premiações ou títulos dentro da empresa, ou algum reconhecimento, esse tipo de coisa também é recompensa. Só voltando aqui no fator 1, são 21 questões. No fator 2, recompensa, são 13 questões. Aqui no fator 3, que são 13 questões também, é o conforto físico, que é o ambiente físico, segurança e conforto proporcionados pela empresa aos empregados. Então, a gente está vendo aqui uma foto de um escritório, mas também poderia ser um lugar, uma fábrica, ou um lugar onde se manuseiam objetos perigosos ou químicos perigosos e tudo, e a empresa é responsável por prover o conforto desses funcionários, independente do setting que eles estejam. Aí são 13 questões desse fator. O outro fator é o controle de pressão, que é o controle de pressão exercidos pela empresa e pelos supervisores sobre o comportamento e desempenho dos empregados. Aqui foram 9 questões, e essa aqui também diz respeito a como os funcionários veem a questão do controle exercido sobre eles por quem está acima, entre aspas, na hierarquia. Então, se é um ambiente muito rígido, se é sempre muita cobrança, independente do resultado, é sempre muita cobrança, uma cobrança excessiva. E a última aqui, que é o quinto fator, é a coesão entre colegas, que é a união, vínculos e colaboração entre os colegas de trabalho. Esse aqui é simples de entender, né? São 7 questões nesse. Vamos lá, no fator 1, voltando aqui. No fator 1, 21 questões. No fator 2, 13 questões. No fator 3, 13 questões. No fator 4, 9 questões. E no fator 5, 7 questões. Então, deu para ver que algumas têm mais questões do que outras, e isso é bom para a gente analisar os resultados depois, assim, para a gente conseguir ver um pouco mais de clareza e não achar que todos são equivalentes. Aí eu vou passar aqui. Aí aqui, como a gente fez a análise dos dados, a gente, a fim de obter uma média, agora essa aqui é matemática da boa, essa daqui.
a gente, para obter uma média, a gente fez a média de cada uma das 63 questões. Então, a gente pegou a primeira questão e somou todas as respostas dos entrevistados, as 240 respostas, ou se houveram 240, né, todas as respostas da primeira questão, para todos os participantes. Somou isso, dividiu pelo número de participantes, então, por 240, e obteve uma média. Essa média foi a média da primeira resposta, e a gente fez isso para todas as questões, desde a primeira até o número 63, a gente fez para todas as questões. Então, cada questão teve uma média tirada. Depois disso, a gente somou as médias das respostas presentes em cada fator e dividiu pelo número de questões presentes no fator. Então, eu até deixei um exemplo aqui para ficar mais claro, porque é muito número, muita palavra. O fator 1 possui 21 questões. Então, a gente pegou a média que a gente já tinha da questão 1, 2, 3, 4, 5, até a 21, a gente já tinha a média de cada uma dessas questões. A gente pegou a média dessas 21 questões, somou e dividiu por 21, que era o número de questões dentro daquele fator. Deu para compreender com as palavras assim, ditas assim? Então, tá aí. Sim, A gente fez isso. E fez dessa maneira, fez assim para todos os fatores. Então, os fatores que esse tem 21, mas tem outros fatores, um que tinha 7, o terceiro tinha 13, o quarto tinha 13. Então, a gente fez isso para cada fator dessa maneira. E a gente obteve, só isso aqui, também como a Alana falou, os valores maiores que 4 tendem a indicar um bom clima e menores que 2,9 tendem a apontar um clima ruim. Com a exceção do fator 4, porque para ele é inverso. Então, quanto maior o resultado, pior o clima, porque maior vai ser o controle e a pressão exercida sobre o empregado. Aqui a gente tem alguns resultados. Aqui a gente tem um gráfico, né, já. Depois eu vou falar um pouco mais, de forma mais um pouco detalhada sobre um desses, né. Aqui a gente viu, como a Alana falou, pelo menos aqui no nosso, né, também nenhum passou de 4. Nenhum atingiu resultado superior a 4. Nenhum dos fatores aqui apresentados, apoio da chefia, recompensa, conforto físico, controle e coesão entre colegas. Nenhum apresentou acima de 4 o resultado. Porém, o fato de também não ter descido de 2, então, o fato de não ter descido de 2 acabou fazendo com que a gente se atentasse para... Deixa eu hackear minhas coisas em paz, gente. Aí é apontado para... A gente acabou tendo atenção para um especificamente, que foi o da recompensa, que teve um valor bem abaixo dos outros, 2,08. Então, a gente fez aqui a média, está aqui a média de cada fator, a gente se atentou para o fator de recompensa e esmiuçou um pouquinho. Aí só coloquei aqui para detalhar de forma um pouco mais simples, né? Está aqui todos os resultados de cada fator, que foi a soma da média, lá, toda aquela matemática bonita lá que a gente gosta. E acabou que a recompensa teve o score mais negativo, entre aspas, falando. E a gente acabou esmiuçando alguns detalhes desses resultados do fator recompensa. Aqui estão, esse gráfico é para as respostas para cada questão dentro do fator recompensa. Aqui, só as respostas abaixo de 2 foi que a gente contou. No caso, eu separei todas as questões abaixo que se encontraram o resultado abaixo de 2, para a gente analisar um pouquinho quais são essas questões e como elas podem ser relevantes na hora de olhar esse resultado. Então, se vocês olharem aqui, na questão 25, 1,84, 29, 31, 32, 33 e 34. A gente acabou vendo o resultado abaixo de 2. E aí eu peguei aqui e trouxe quais foram essas questões, no caso. Então, a questão 25 é o que os funcionários ganham depende das tarefas que eles fazem. A questão 29, as recompensas que o funcionário recebe estão dentro das suas expectativas. A questão 31, o salário dos funcionários depende da qualidade de suas tarefas.
Questão 32, a produtividade do empregado tem influência no seu trabalho. Questão 33, a qualidade do trabalho tem influência no salário do empregado. E questão 34, para premiar o funcionário, esta empresa considera a qualidade do que ele produz. Eu passei rápido assim, até porque eu já acabei perdendo tempo no começo, mas assim, nessas 6, o que a gente pode ver, elas já estão dentro de um contexto ruim, que é o fator recompensa estar abaixo. Mas nessas 6, a gente olha que, por exemplo, algumas questões estão, alguns detalhes podem ser analisados. Por exemplo, o fato de que os funcionários não percebem exatamente uma correspondência entre os seus atos, os seus resultados e aquilo que eles ganham. Não necessariamente eles ou ganham mal, ou ganham pouco. Não necessariamente. Eles não veem a correspondência entre o que eles fazem, ou a forma que eles fazem, ou a qualidade do produto, a qualidade do serviço prestado, a qualidade. Eles não conseguem relacionar isso exatamente com a forma de que eles são, pela qual eles são recompensados. Então, eu acho que dentre essas 6 questões, essa foi um ponto que eu consegui levantar, que eu consegui analisar, assim, que eles não, a gente poderia analisar daí, que eles não veem que o trabalho realizado por eles é recompensado de acordo com a qualidade, ou de acordo com as metas, ou de acordo com a qualidade do serviço prestado. Marcelo, eu posso complementar rapidinho? Assim, isso poderia ser algo em que a instituição poderia focar com relação a como o funcionário percebe a recompensa. Então, o que para a organização é considerado uma recompensa, talvez para o funcionário não seja, entendeu? Então, foi por isso que a gente destacou esse gráfico das recompensas, porque foi o que teve a média inferior, né, que já vai para o indicativo da própria Martins de que seria um clima ruim, por apresentar uma média baixa, e principalmente com relação a esses itens que o Marcelo destacou. Dos itens 31 até o 34, é mais com relação ao salário mesmo dos funcionários, e os outros 2 itens, o 25 e o 29, é com relação, acredito que a percepção de que eles têm o que seja recompensa para eles e o que seja recompensa para a instituição, para a organização. Então, talvez, vamos considerar um exemplo, se a gente fosse levar uma proposta de intervenção, uma sugestão para a organização, a gente focaria nisso, da instituição fazer um levantamento do que o funcionário consideraria uma recompensa, fora a parte do salário, por exemplo. Professora, essa é a apresentação. Muito obrigado. Muito bem, gente. Parabéns para todo mundo. Mais uma vez, assim, apesar da gente ter extrapolado um pouco o tempo do Bart, acho que vai sobrar para quinta-feira de novo, Bart. Mas vocês se detiveram, assim, ampliaram um pouco mais o objetivo, né, trazendo mais informações, né, detalhando um pouco mais os dados, então foi legal. Então, esse ponto também dos dados, só para fechar, para eu passar a bola para o Bart, mas que a Beatriz falou, dependendo do perfil da instituição, se é serviço público, por exemplo, aí tem que avaliar bem para poder saber até que ponto você pode, que tipo de recompensa seria factível, entende? Então, nesse caso específico desses dados, era uma empresa pública. Então, a gente tem uma flexibilidade maior até, eles têm gratificação por resultados, mas no serviço público tradicional, a gente não tem essa possibilidade. Então, até isso tem que ser levado em consideração na hora de ler esses dados. Por isso, a preocupação em adaptar, algumas vezes assertiva, para não gerar uma expectativa de que, se eu estou insatisfeito, o meu gestor vai poder fazer alguma coisa, a menos que ele seja o nosso presidente, nem o reitor pode fazer alguma coisa. Então, é nesse nível. É só para a gente nivelar a expectativa dos servidores, né, dos funcionários. Beleza, gente, parabéns para os 2 grupos. Bart, eu te dou mais um tempo na quinta-feira, viu? Não, Camila, eu acho até pelo contrário, que não foi um tempo que reduziu a aula, mas que até adiantou, porque uma vez que de início eu havia pensado em plotar esses dados lá numa
no tabela, fazer com eles, gerar o gráfico um por um, devagarzinho, uma vez que eles já fizeram em casa, já se adiantaram, já apresentaram esses dados, eles, eu acho, até tornam esse procedimento mais rápido, não mais devagar. Eu acho que foi um grande ganho. Beleza, então. Maravilha, parabéns. Apresentações muito, muito pertinentes. Eu até chamo a atenção para uma coisa muito interessante que o Marcelo colocou aí na parte de análise final, sobre a recompensa, que de fato, muitas vezes a gente se prende ao fator, olha, recompensa que está ruim. Então as pessoas estão ganhando pouco, mas não é exatamente isso que as perguntas dizem. Então, uma análise de questão por questão nos fatores críticos é crucial. Uma empresa, por exemplo, que tem um déficit com essas perguntas que ele apontou, às vezes o salário não é ruim, às vezes o salário é um salário ok, as pessoas não estão reclamando do salário, mas às vezes estão reclamando de, olha só, o meu colega senta aqui do meu lado, fica ali o dia inteiro no paciência e ganha a mesma coisa, e ninguém reclama com ele, ninguém cobra ele, e eu trabalho aqui, faço o meu trabalho, chego cedo, bato o ponto, faço tudo perfeito, e ganho a mesma coisa. A despeito de ambos os salários serem bons, mas pelas perguntas que eu vi lá, na verdade, muito daqueles números foram gerados aleatoriamente. Eu peguei uma base e fui alterando, então tem muito... Nem sabia como é que ia ficar os resultados desses dados, na verdade. Mas muitas vezes a gente vê isso. As perguntas estavam muito deficitárias ali, não eram relativamente, eu ganho pouco, eu ganho... Não, era o meu trabalho, é condizente com o que eu ganho, ou mais. Os esforços dos colaboradores, eles são recompensados diferencialmente com o salário. Então, são questões muito importantes. Depois a gente vai ver um pouco sobre como a gente pode aproveitar ainda mais desse tipo de análise se a gente tiver assertivas abertas no meio ou ao final do questionário. São pistas que podem nortear também a nossa pesquisa de clima. Então, vamos para os slides. Eles são bem curtos hoje, na verdade. Eu não sei se primeiro é pertinente apresentá-la para o pessoal como calcular os scores sem eliminar os participantes que não responderam de maneira completa. Mas eu acho que uma boa maneira de fazer isso, o pessoal do grupo 2 já colocou. Fazer uma média dos participantes e a média dos fatores. Deixa eu compartilhar aqui uma janela inteira. Tela inteira. Tá aparecendo a tela? Está. Tá sim. Tá, beleza. Bom, aqui eu até enquanto ele está falando, eu abri um exemplo pronto aqui. O que vocês fizeram no grupo 2, pelo que entendi, foi mais ou menos isso. Só pegar o número de participantes, contar, e depois, aqui contou o número de participantes, pegou a média, a soma de todos esses valores. Pelo que entendi, foi isso que vocês fizeram, não foi? Foi sim. Só selecionei a coluna e depois apertei lá e fazia a média. Isso. Aqui, no caso, tem 23 participantes que responderam todas, mas se eu apagar aqui, alguns participantes, aqui, quando ele for somar e vai fazer a média, a soma de todos dividido pelo quantos tem. Então, mas, claro, tem uma maneira bem mais fácil de fazer isso, né? Basta, em vez de somar todos os participantes que existem em cada uma e tirar a média, dá para colocar simplesmente um igual a média e selecionar. Ele faz exatamente a mesma coisa. E se tiver menos participantes, ele já está tirando a média com menos participantes. Só que tem que ter cuidado, né? Isso aqui é uma coisa. Então, eu vou até ampliar para ficar mais visual. Isso aqui é uma coisa, são 20 pessoas que responderam e 3 que não responderam. Agora, isso aqui... Opa, não liguei o... É outra coisa.
3 zeros não é a mesma coisa que três células em branca. Então, para facilitar, é só botar um igual a média e selecionar as médias. E depois, para tirar a média dos fatores, no caso, eu botei em vermelho o que é fator 1. Vou botar aqui, ó, apoio da chefia. Só botar um recebe, média. E fazer aqui a média de todos os que estão no vermelho. Ó. Eu coloquei já até aqui, ó, até a W26. Então, tu tirou a média dos participantes, depois a média das médias. E esse aqui seria o resultado do apoio de chefia nesse caso. Tá meio bagunçado e feio aqui, Não mas... conseguindo acompanhar, gente, o que o Barco está fazendo. Qualquer eu dúvida, posso fazer, se tá difícil, eu posso fazer num lugar mais bonitinho. Eu tô fazendo aqui só para... Sim, tá dando para Ah, acompanhar sim, sim, Bart. Então, basta tirar a média de todos os participantes, e dependendo se tiver buracos ou não, esse comando de média já vai corrigindo tudo. Aqui agora. E aí, depois uma média das médias, e tu tem uma média das médias de todos os participantes, a gente tem a média do fator. Independente se tenha ou não células vazias, desde que não tenha o número 0 lá no meio. Mas também pode somar todos os participantes, depois somar todos os valores e depois dividir um por outro. É a mesma coisa, só que um é mais fácil. E uma coisa que é pouco utilizada, mas vocês podem fazer, é tirar o desvio padrão. Que o desvio padrão vai indicar se os participantes estão, por exemplo, vocês obtêm resultados medianos. Vamos lá, na escala de 1 a 5, está tudo mais ou menos lá pelo 3. Mas tem uma diferença citar o 3, porque a grande maioria da organização responde 3, 3, 3, 3, ou metade da organização responde 1, metade da organização responde 5. É como quando a gente faz uma prova e diz, ó, a média dos alunos da sala é 5. Ah, então quer dizer que todo mundo está mais ou menos. Pode até ser que todo mundo esteja mais ou menos. O pessoal tirou 5, 6, uns tiraram 4, mas pode ser que tem 2 grupos de estudantes. Um grupo de estudantes foi muito bem, tirou 9, 10, e o outro grupo de estudantes foi muito mal, tirou 1, 2. Então, tu não tem a realidade de nenhum dos dois quando tu diz, ó, a média foi 5. Tu vai dizer, ó, todos estão num patamar mediano. Aí, então, para fazer isso, vocês podem analisar o desvio padrão, que considera... Aqui eu fiz todo o cálculo, mas tem uma fórmula para o desvio padrão. Eu acho que é... depois eu vejo como é que é o nome dessa da fórmula. Mas vocês podem identificar, ó, quanto menor o número, menor a dispersão dos participantes que a gente tem. Então, se a gente começar a identificar, ó, números... Deixa eu ver se eu acho os gráficos disso aqui. Que no Coesão entre colegas que tinham os valores mais interessantes nesse gráfico. Que são as perguntas 57 a 62. Tá. Imaginei que aqui, na verdade, teriam até os desvios padrões maiores, mas são menores. Então, de fato, não há uma grande diferença na percepção dos indivíduos. Quando a gente vê desvios padrões bem pequenos, a concordância entre eles é maior. Então, foi só uma ideia adicional que eu já estava com esse gráfico aberto. Então, vamos para os slides da aula de hoje. Então,
a gente já começou a falar um pouco de análise junto quando a gente discutiu um pouco da tabulação dos dados. Porque quando a gente vai trabalhar com os dados, vai tabular eles, organizar eles, a gente já precisa ter uma noção de como a gente vai fazer a análise, né? Porque, de acordo com a maneira com que nós vamos analisar os dados, nós vamos organizar eles. Então, a gente já iniciou um pouquinho, já apresentei alguns dos gráficos para vocês, que poderíamos fazer para poder já organizar os dados com base nesses gráficos que planejamos. Então, principalmente falamos sobre análise dos fatores assertivas de maneira quantitativa, né? Foi o que vocês apresentaram agora. Alguns gráficos que mostram, em média, a concordância dos participantes sobre as assertivas ou não, que vão dando indicadores para a gente de quais são os pontos mais críticos, quais são os pontos mais críticos, tanto positivamente quanto negativamente, da organização, para poder realizar possíveis intervenções. Mas, juntamente com isso, pode-se fazer bastante útil abrir umas perguntas no meio das respostas de múltipla escolha. Então, além dele responder escalas Likert ou Osgood, que ele vai só responder quantitativamente, pode ter respostas abertas qualitativas que ele possa dizer, olha, quando eu falo que a estrutura da organização não é adequada, eu estou falando, ele escreve lá, não, o estacionamento aqui que é ruim, porque todo mundo tem carro, porque não tem lugar para estacionar. Aí, às vezes, ele vai estar pensando no estacionamento e vai dizendo, não, o espaço não é adequado aqui. Tá, mas olhando para aquele dado quantitativo, a gente nunca ia adivinhar que era o espaço de carro, que era o estacionamento, que o cara queria se referir quando ele respondeu aquilo. Então, adicionar algumas respostas abertas pode ser útil. Só que aí tem que ter muita cautela ao fazer isso. Porque a gente pode, se adicionar respostas abertas depois de cada assertiva, a gente pode vir a ficar com um montante de dados absurdo, de maneira que seja muito inviável analisar todo o banco de dados. Ali vocês analisaram quantitativamente 250 participantes. Se fosse, em vez de 250, 10 mil participantes, não seria muito diferente a análise, porque o software, o editor de planilha, calcula isso automaticamente para vocês. Agora, respostas abertas até podem ser usadas técnicas como de análise de conteúdo, análise de discurso, tem alguns métodos assim, mas é bem menos comum, e mesmo assim dá muito mais trabalho. Então, geralmente, as respostas abertas, se vocês vão analisar elas uma a uma, tem que ter um cuidado muito grande. Se vocês vão adicionar e quantos participantes podem responder. Às vezes, as pessoas podem responder, redigir uma questão aberta para cada pergunta, um parágrafo, mas tem gente que gosta de colocar uma página, falar de todos os problemas, falar das mágoas que ela tem com o chefe, ficar discursando a monte, ou vocês não colocam isso para não ter o trabalho, mas colocar, ver que as pessoas responderam muito e não analisar, é um grande problema, né? Então, o uso das respostas de assertivas descritivas, onde as pessoas podem redigir perguntas, pode ser útil, pode ser mais viável em organizações menores. 250 respostas ali, 250 participantes que vocês tiveram, é viável, é bastante, pode ser um pouco cansativo, mas é viável. Agora, organizações muito grandes já se reduz, então, a viabilidade de utilizar respostas abertas por pergunta. Mas é muito comum que a gente coloque um campo aberto para as pessoas colocarem ao final do questionário, depois de responder tudo, as considerações adicionais. Pode ser que teve uma pergunta alguma coisa que durante o nosso planejamento, ao fazer o questionário, mesmo que foi validado, que a gente conversou com os gestores da organização, os responsáveis, acabou passando em branco.
ou mesmo não se julgou que era tão crítico quanto os colaboradores acham que é crítico. Então, adicionar uma questão aberta ao final do questionário, pela nossa experiência, sempre rendeu dados importantíssimos durante a confecção do relatório. Depois a gente vai ver um pouco mais dos exemplos de questões abertas e muitas vezes podemos até quantificar as questões abertas de acordo com o conteúdo semântico delas, fazendo novos agrupamentos só com base em questões abertas. É claro que isso dá bastante trabalho adicional, em especial quando temos um volume grande de respondentes. Mas, em geral, né, Bart, é aí que vem informações valiosas e geralmente não relacionadas às anteriores, não está relacionado a nenhum outro fator, mas que causa muito impacto para eles, entendeu? Então, às vezes, nem é um fator que a gente acharia que seria tão relevante, mas para o dia a dia do trabalhador, às vezes gera um impacto muito grande. Então, Isso, deixa eles muito insatisfeitos, que foi esse exemplo, por exemplo, que o Bart colocou. A gente nunca perguntaria sobre estacionamento numa pesquisa de clima organizacional, mas foi um fator muito comentado. A influência política, então, fatores que a gente não investiga no instrumento padrão, né? Só que isso aparece, por exemplo, nas perguntas, no campo aberto. Então, são informações altamente valiosas, entendeu? Isso, até nesse... eu lembro que um item que é muito questionado quando a gente fala em recompensa em órgãos públicos, como muitas vezes o salário, esses parâmetros são regidos por lei, então esses fatores de recompensa acabam às vezes sendo criticados quando eles estão inclusos em perguntas, avaliados negativamente, mas não é porque os caras ganham mal, o pessoal ganha mal, é porque não existe uma avaliação de desempenho das pessoas, porque o sistema que as pessoas progridem é por serem amigos de políticos, por serem amigos já dos gestores maiores na organização, e aí muitas vezes o que está aparecendo no dado quantitativo olha, o problema aqui é em remuneração, deve ser salário, mas às vezes tu vai analisar aquilo a fundo, não, o problema aqui é que as pessoas são promovidas e ganham bonificações por serem amigos de pessoas importantes. Então, não tem nada a ver com as pessoas não ganharem um salário bom, tem a ver com as pessoas trabalharem desproporcionalmente, progredirem em carreira por causa de contatos importantes, por exemplo. Então, poderia ser... E esse item de questões abertas pode ser dos mais diferentes níveis, né? A gente está falando de relação com chefia. Embora seja um dos itens que mais tem lá dentro da organização, quando a gente abre questões abertas, a gente, às vezes, identifica ações pontuais que vão nortear as nossas propostas ao final do questionário de intervenção. Às vezes a gente olha só, tem grandes problemas com relação com chefia, mas vai ver no final do questionário as observações que as pessoas fazem e elas já dizem tudo isso. Muitas vezes as pessoas já dizem, poderia ter isso, poderia ter aquilo, a gente poderia... Então, muitas vezes, os próprios respondentes já dão várias sugestões de, na opinião deles, o que poderia ser feito para melhorar a organização. Muitas vezes, textos redigidos quase com um método como dever fazer. É claro que vai muita besteira junto, né? Vai muita... Lavagem de roupa suja. A pessoa reclamando do colega, reclamar que a impressora dele não funciona, essas coisas a gente não tem como, nem sempre considera. Não é que não considera, a gente não vai considerar exceções, né? Uma coisa é quando a gente tem 300 colaboradores e 20, 30 colaboradores escreveram uma resposta falando sobre os problemas com o sistema de progressão. Nossa, 20 pessoas escreveram sobre... Uma coisa é quando uma pessoa faz isso, então é uma coisa meio que fora da curva, né? Então a gente busca, como o clima já diz, a percepção compartilhada desses indivíduos, seja nas questões abertas ou fechadas. Então a gente costuma relatar quando há uma convergência mesmo nas questões abertas. Por isso que elas são muito importantes para enfatizar de fato os problemas, mas elas também podem ser bastante trabalhosas de serem
analisadas, e, claro, é necessário sempre remover essas exceções. Qualquer organização que tu for, vai ter gente que vai responder que tudo está perfeito, e vai ter haters que vão reclamar de tudo. É comum a gente pegar uma linha lá, nossa, esse cara aqui respondeu odeio, odeio, odeio para 90% das coisas. Mas esse cara, então, não representa de fato a percepção geral, porque ele foi uma exceção e ele meio que praticamente não leu as questões e foi dando discordo, 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 discordo. Ou ele tem uma rixa com o chefe, alguma coisa que nada tem a ver com o trabalho em si, então, por isso eu tenho que ficar atento a essas distorções, né? Isso. Aqui é um modelo mais antigo de gráfico que a gente utilizava, acho que teve nos relatórios que eu gosto bastante também deles, foi muito próximo ao que o grupo 2 também utilizou, não, o grupo 1, acho que utilizou um modelo, não lembro agora, parecido de colocar, colorir eles conforme são climas favoráveis ou desfavoráveis. Aqui está adicionado o controle de pressão, no caso da eco, de maneira diferente, riscadinha, porque ele inversa, né? Vocês já debateram esse ponto. E uma coisa pertinente a gente colocar aqui, bom, vamos para esse lado, que às vezes a gente coloca as questões como, olha, isso aqui é favorável, não é favorável, meio que, passou do 4, é favorável. Mas muitas vezes entre o 3,9 e o 2,9 tem um mundo bastante grande, né? Então dizer que, às vezes, aquela pergunta que tem, aqui não tem nenhuma com 2,9, mas colocar, olha, tá no 2,9, tá no 3, é intermediário? Sim, é intermediário, é essa classificação do instrumento, mas a gente pode debater e discutir muito mais que isso. Em especial, quando os órgãos têm as perguntas todas mais ou menos nessa faixa. Muitas vezes a tendência das pessoas é sempre responder mais ou menos lá pelo meio. Só que, um cuidado quando a gente vai discutir as questões e dizer, ó, é clima intermediário. Ah, não, mas é um intermediário com 3,9, então é um intermediário, mas bastante elevado, quase já como clima favorável, ou é um intermediário lá que está no 2,95. Então está quase sendo rebaixado para o desfavorável. Então, a despeito dessa classificação de transformar, a gente transforma os dados qualitativos em quantitativos, depois quantitativos em qualitativos no final de novo. Mas sempre ter um cuidado especial quanto a isso. E olhando em conjunto com as respostas abertas dos participantes, é claro. Isso aqui foi um gráfico de respostas abertas. Depois eu vou apresentar ele maior para a gente discutir ele. Bom, esse aqui é o mesmo gráfico. Essa aqui é uma alternativa que vocês podem utilizar ao discutir os dados, quando a gente está falando de órgãos que ou têm diferentes setores com visões muito distintas do clima, ou funções muito diferentes do clima. Muitas vezes a gente vê, como eu tinha um exemplo, em universidades é comum a gente ter uma percepção de clima muito diferente quando a gente está falando de servidores, de professores em uma universidade e quando a gente está falando de técnicos administrativos. Muitas vezes há um claro padrão de resposta dos professores que é muito similar e há um claro padrão de respostas de técnico-administrativos que é muito similar, e entre eles há uma diferença gigantesca. Então, às vezes, vale a pena separar esses dados entre, eu vou fazer uma média da organização dessa universidade e vou analisar separadamente o que os professores respondem e o que os técnicos administrativos respondem. Porque se eu juntar eles, eu vou obter uma resposta média que, na verdade, não representa de maneira satisfatória nenhuma das duas categorias, nem de professores, nem de técnicos. Mas isso pode ser verdade para várias outras situações. A gente pode estar falando de uma empresa que tem uma filial em Ananindeua, uma filial lá em Benevides e a matriz aqui em Belém. Então, muitas vezes, a realidade desses lugares, principalmente se a gente está procurando sobre estrutura física, em órgãos públicos é muito comum.
quando a gente está perguntando da estrutura física para pessoas lá na capital, lá em Brasília, a estrutura é uma realidade. Agora, o cara que está lá no interior de um estado mais afastado é outra realidade. Então, cada uma dessas unidades, dessas superintendências, em uma região pode ter uma realidade muito distinta. Então, às vezes, vale a pena separar o clima, não por organização, mas por áreas, por funções, ou mesmo por setores. Às vezes um órgão tem o setor A, B e C, mas o setor A ele está numa realidade muito distinta do setor B, que está numa realidade muito distinta do setor C. É o que demonstra esse gráfico para a gente. Aqui a gente tem uma escala da ECO, na verdade não é ECO, né, mas é bem parecida, que vai de 0 a 5, o que é um problema, porque as coisas não começam no 0, o mínimo dos mínimos é 1, mas vamos mesmo assim desconsiderar esse elemento. E aqui a gente observa, bom, aqui em azul a gente tem a média da organização. Ele poderia estar um pouco diferente, porque ele é a média, mas nesse gráfico acabou ficando idêntico às outras. Mas a gente observa que tem uma pequena diferença entre o setor 1, setor 2, setor 3, não é absurda, tudo está no mediano, ok. Mas quando a gente começa a dar um pouco mais de atenção que por coesão entre colegas, observem a diferença entre os respondentes do setor 1 e do setor 3. O resto dos fatores acaba sendo meio que equivalente. Nos dois primeiros também, o setor 3 avalia pior a organização do que o setor 1. Um adendo para esse gráfico, isso aqui é um questionário que foi adaptado para duas realidades, a realidade da empresa e a realidade do setor. Então, vocês lembram quando a gente falou na primeira aula sobre construção de instrumento, que é interessante quando a gente vai escrever uma questão, especificar exatamente qual que é o agente da ação, por exemplo, na própria escala que vocês utilizaram, a ECO, tem umas perguntas que funcionam assim. Aqui, o chefe valoriza o funcionário, ou aqui o ambiente é agradável, sei lá, o ambiente físico é suficiente para a realização das atividades dos colaboradores. Vocês lembram dessas assertivas? Essas assertivas que não especificam o que é o aqui é um problema absurdamente grande, porque metade das pessoas respondem aqui. Vamos dizer que a gente está trabalhando com a empresa. Aqui na empresa ou aqui dentro da minha sala? Na empresa o ambiente é muito bom, mas aqui na minha sala que o ambiente é ruim. Então ele vai responder diferente, se ele interpretar o aqui como a empresa ou aqui como minha sala. Então, sempre muito importante dizer exatamente do que lugar a gente está falando. Quando a gente vai falar os gestores, os gestores, assim, tu está falando da alta gestão do órgão, o presidente, se for na universidade, o reitor, ou tu está falando aqui do meu chefe imediato, a pessoa que é meu superior imediato, ou é o chefe do departamento. Então, sempre tem esse cuidado. E esse gráfico, ele vai dar uma demonstração de como isso é crítico. Aqui a gente tem 6 fatores: apoio da chefia, recompensa, coesão entre colegas, conforto físico, controle de pressão e capacitação. Observem, nesse momento, só essa parte aqui de coesão entre colegas. Eu gostaria de ressaltar que esse primeiro gráfico, ele corresponde a perguntas que iam para o servidor com o seguinte: na organização como um todo, em toda essa empresa, a coesão dos colegas é boa? E aí tinha diversas perguntas sobre coesão entre colegas. As pessoas compartilham informações, um ajuda o outro quando o colega precisa, blá, blá, blá. Então, a gente tem esse tipo de resultado. 1.2 para o setor 3. Setor 1, setor 2 está aqui moderado. E aí nós fizemos outras perguntas sobre coesão entre colegas, só que em vez de pedir na organização, pedi no seu setor.
A colaboração dos colegas é boa, as pessoas têm um relacionamento amigável, as pessoas se ajudam, dão suporte umas às outras. Olha a absurda diferença. Aqui, ó, novamente, coesão entre os colegas. Só que esse gráfico, todas as perguntas são voltadas ao setor. Então, no meu setor, a coesão entre os colegas vai para 4,37. Enquanto que os outros continuam mais ou menos iguais. Ó, a média 3,5, setor 1, 3,3, setor 2, 3,16. Vamos voltar lá para a organização. 3,4, 3,18. Observam que o setor 1 e 2 quase não muda quando pergunta no meu setor e quando pergunta na organização, que o vermelho e o verde. Mas o terceiro setor, quando faz uma pergunta sobre a organização de coesão entre colaboradores, entre colegas, é terrível, 1,2. Mas quando pergunta, e a colaboração de colegas aqui, dentro do setor de vocês? Não, aqui é maravilhosa. Então, diferenças absurdas, às vezes, que a gente encontra, isso aí, se a gente, sei lá, colocasse para identificar o desvio padrão, a gente ia verificar, caso a gente tivesse uma média, tirasse um resultado só da média geral da organização. E aí isso já demonstra, olha, tem então uma coesão dos colegas medianas, mas não é bem mediana, é uma coisa entre os colegas que está variando muito, de intermediário para muito ruim, ou de intermediário para muito bom, a depender do setor onde a gente está olhando e a depender de a relação entre os colegas de maneira interna na sua unidade ou a relação entre os colegas entre a organização geral. Então, esses são cuidados que dão uma diferença radical na nossa leitura do questionário. Se a gente não observasse isso, olha o resultado azul. Ia ficar tudo mais ou menos, tá mais ou menos, mas tá mais ou menos por causa dessa questão que a gente falou antes. Alguns alunos foram muito bem, outros alunos foram muito ruim. Opa! E aí, abrindo essa assertiva de coesão entre os colegas na empresa inteira ou coesão entre os colegas dentro dos setores. Então, essas duas perguntas eram relativas a todo o órgão. E essa é outra no meu setor. Então, está restringido a setor. O terceiro setor, setor número 3. Olha, tudo ele responde que está alto. E quando fala sobre o órgão, tudo está péssimo. Bom, então, para além dessa assertiva dessa questão de ter um cuidado especial com a possível diferença entre setores, ou ao criar as assertivas de clima, ter um cuidado para, se a gente está analisando o clima de fato de toda a organização, a gente vai fazer uma quebra para analisar setor a setor, porque pode haver uma diferença, talvez exista uma necessidade disso. As questões abertas que vão dar um auxílio para a gente identificar esses possíveis problemas. Eu selecionei algumas para apresentar para vocês o que a gente muitas vezes encontra. Atualmente, o órgão não tem atividades integradoras como eram eu omiti aqui a parte. Creio que atividades desse tipo poderiam ser curativas, oportunizar a convivência, colaboração entre os colaboradores dos diferentes setores. Precisamos mais oportunidades para que eles voltem a perceber os adversários como pessoas merecedoras de respeito. Então, a própria questão aberta que a gente insere para os colaboradores darem suas opiniões já fornece muita informação de possíveis soluções. Então, podemos considerar as respostas abertas já na proposição de intervenções para solucionar o problema dessa organização aqui, que tem o setor 3, extremamente diferente do setor 1 e 2, com percepções bastante antagônicas. Parece haver um grande conflito entre setores. Gestores das reuniões para... novamente, uma outra sugestão que eles dão. Então, é muito comum a gente encontrar sugestões de servidores de como melhorar o clima. E, às vezes, apontando especificamente por problemas, como foi o caso do estacionamento,
há algumas mais divertidas. Às vezes a gente dá um pouco de risada quando a gente analisa questões de clima. Sem um outro órgão, é necessário que os empregados tenham uma expectativa de vida igual ao de uma tartaruga, que vive mais de 150 anos para chegar no fim da carreira. Então, muitos órgãos, a progressão de carreira, ela ocorre por idade, e não por idade, desculpa, por tempo na organização, e não por desempenho. Então, isso aqui já tem muito a ver com a questão que o Marcelo havia discutido lá. A baixa da recompensa, às vezes não é necessariamente porque eles estão ganhando mal, mas porque, independente do que eles fazem na organização, não progridem. O sistema de progressão é quanto tempo a gente está lá, ou a empresa é controlada politicamente, com hierarquia ineficiente, decisões são tomadas sem levar em consideração o bem-estar público. Então, com base nessas questões, essas questões discursivas, onde as pessoas vão apresentando todos os pontos, que muitas vezes dá um trabalho bastante grande, a gente pode até criar gráficos e quantificar quem que está falando sobre influência política prejudicando o órgão. Esse aqui foi um gráfico que eu montei que eu verifiquei de todas as pessoas que redigiram perguntas ao final do questionário. Então, tem um questionário de clima organizacional, tem todas as questões quantitativas, e as pessoas respondem lá a sua concordância com as perguntas, e no final tem um bloco aberto. No bloco aberto, gente, de todas as pessoas que redigiram alguma coisa lá, muitas vezes é agradecimento, obrigado por realizar essa pesquisa de clima, espero que isso tenha bons resultados, muitas vezes é reclamação, mas enfim, das pessoas que escreveram alguma coisa no final, 25% das pessoas, agora eu não me recordo o número bruto, falaram sobre problemas na progressão. Então elas já estão dando um indício de que quando elas estão falando de remuneração, elas não estão falando de remuneração, elas estão falando de desempenho e progressão. Isso é exatamente como a ênfase que esse cara está dando aqui falando da tartaruga. As pessoas progridem por idade, mas tem um limite, na verdade, de progressão, pode ser no máximo tantos por cento de pessoas que progridem, por exemplo. Enfim, a gente consegue identificar também quantitativamente os próprios resultados, as próprias redações dos participantes redigidas abertamente. Diferença no tratamento entre funcionários do setor X, Y têm um tratamento especial, funcionários que têm relações políticas, têm um tratamento especial, enfim, dificuldades de acesso à gestão de pessoas, influência da política dentro da organização. Isso é um fator que a gente encontra bastante em alguns tipos de organização, em outros nem tanto, mas são questões que dificilmente a gente vai perguntar. Quando a gente escreve questionário de clima organizacional, dificilmente vocês vão pensar, vou botar aqui, e na literatura isso aparece pouco. Eu, pelo menos, não lembro de ter identificado isso. Um questionário que pergunta se há influência política sobre as organizações, pergunta dos processos, se os processos são tomados com base em decisões eficientes, mas assim, não enfocam, às vezes, a influência política, que para a realidade de alguns órgãos pode ser muito pertinente. E aí, duas maneiras de captar isso. Uma, colocando esse tipo de pergunta já no questionário, quando vocês elaboram o questionário, o que às vezes pode ser um pouco difícil, porque muitas vezes a organização não quer esse tipo de pergunta, né? Pode comprometer muitas vezes a organização, mas vai aparecer. Se vocês botarem questões abertas, este fato é um problema, vai aparecer. Agora, muito cuidado também ao relatar isso num relatório, né? Às vezes a gente tem até um pouco de dificuldade como é que relatar isso. Muitas vezes aparecem denúncias. O chefe do gestor tal, envolvido em, sei lá, corrupção, blá, 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 blá. Pô, a gente não pode botar lá que o chefe do setor tal, mas a gente tem que colocar. Houve denúncias de que alguns chefes, que a gente não está fazendo uma auditoria para identificar corrupção no órgão, né? Então, o nosso objetivo é demonstrar o clima da organização. Então, algumas vezes é bastante complicado relatar alguns pontos de forma que a gente possa demonstrar para o órgão
os resultados da maneira mais fidedigna possível, sem também que a gente gere nenhum problema maior aí. Aqui o estacionamento que a gente falou, dificilmente a gente rediz questões do estacionamento adequado, porque não é algo pertinente, mas em um determinado órgão, por causa de determinadas características, talvez ele fica num lugar muito específico, isso pode vir a se tornar um problema. Então, cada órgão, cada questionário de clima organizacional pode ser polido, adaptado, ou então considerado questões para, de fato, identificar cada aspecto daquela organização. Por fim, a gente podemos pensar em que tipo de planejamento, que tipo de intervenções realizar com base nesses resultados que vocês obtiveram. Então, a gente já deu bastante dicas aqui, que não necessariamente quando, no caso ali, o fator de recompensa de vocês que estava bastante deficitário, não necessariamente é o salário bruto que está sendo ruim, analisem as questões abertas, é claro que vocês não receberam questões abertas, vocês não estavam munidos dessas informações para chegar a essas conclusões, mas a própria maneira de analisar as perguntas que estavam no recompensa, como um colega de vocês fez ali, já é uma maneira de identificar possíveis intervenções. Gente, e clima organizacional, ele é cíclico, né? Então, a ideia é fazer pesquisa de clima, aplicar intervenção, analisar resultados de intervenção, fazer nova pesquisa de clima e verificar, isso está funcionando ou não está? O muito comum que a gente vê em pesquisa de clima é capricho, olha, tá lá, o chefe quer que faz, o gestor quer que faz, para a gente parecer uma empresa mais preocupada com seus servidores, para dar uma cara mais bonita para a empresa. Só que fazer pesquisa de clima e ignorar isso só prejudica, né? A gente cria expectativas nos colaboradores, a gente faz toda uma mobilização e a pessoa, não, pouco importa, a gente, independente, coloca lá, ninguém faz nada. Mesmo que nem todas as intervenções sejam possíveis, às vezes tem algumas características do clima que não são possíveis a curto prazo. É importante relatar aos servidores, disponibilizar a eles os resultados do clima. Não precisa ser todas as assertivas, não precisa ser vou colocar tudo que todo mundo falou, mas de maneira geral, quais foram os tópicos abordados? Quais foram as principais déficits encontrados? A gente está planejando ou não está planejando alguma intervenção? Foi planejado algo, não foi? Então, esse feedback para os colaboradores é uma coisa extremamente necessária para que as próximas tenham uma adesão desses colaboradores. E uma boa estratégia para esse fechamento, gente, apresentou, por exemplo, para a alta gestão, os principais dados, até para discutir com eles, traçar com eles quais poderão ser as ações, né? Porque não adianta você também vir, olha, dá para a gente fazer um monte de coisa, e aí a gestão não está pactuando com isso, vai gerar uma falsa expectativa. Então, acordar junto com a alta gestão o que pode ser feito, para a partir daí dar feedback para os funcionários, olha, para esse ponto, a gestão se compromete a fazer isso, entendeu? Que aí você tem um compromisso ali, de fato, para a melhoria do clima organizacional. Exato. A pior coisa é aquela coisa, tipo, não sei, digamos, alguém tem um namorado aí e pergunta, e ele vai lá e pergunta, o que você acha que eu poderia mudar para melhorar? Eu vejo que você está magoada com isso, aquilo. Aí a pessoa vai lá, fala, se abre, fala todas as coisas, aí, interessante, mas ignora tudo aquilo que foi dito e nada muda. O clima é a mesma coisa, né? Uma pesquisa, assim, envolve muito dinheiro, envolve dinheiro não necessariamente dinheiro, mas assim, na forma de salário, de tempo, que as pessoas despendem para responder. Não é só um cara da gestão de pessoas que está lá trabalhando no clima, mas todos os colaboradores param um tempo para pesquisa, então tem um custo e também tem as expectativas, né? As pessoas se motivam, se empenham naquilo e, não, a organização direta faz essas coisas, mas é só para capricho. Então, intervenção, acho que esse é o maior segredo de uma pesquisa de clima. Mesmo que a pesquisa não tenha falhas, e sempre vai ter,
clima organizacional, ele não vai resolver todos os problemas, ele sempre vai ter alguns desvios, mas se com os resultados dessa primeira intervenção, segunda, seja quais vocês estão fazendo, você já fazer um planejamento, você já tiver propostas, isso vai ser a melhor maneira de fechar uma pesquisa de clima. A maior indício de sucesso de uma pesquisa de clima, mesmo que os dados não sejam perfeitamente coletados, mesmo que haja alguns desvios, mas houve intervenção, é uma pesquisa de clima muito mais bem feita do que aquela que criou todos os parâmetros minimamente definidos, fez uma pesquisa impecável, perfeita, 99% da organização participou e respondeu, mas os dados foram engavetados. Exatamente. O pessoal está tendo que sair, Bart, porque tem uma aula. Muito obrigada, Bart, foi ótimo. Sim. Eu só queria fechar dizendo, gente, que está lá na plataforma, esse gráfico é exatamente que o Bart apresentou desses dados qualitativos da pesquisa aberta, foi uma pesquisa que a gente conduziu lá no GESCOM. Então, a ideia é, na quinta-feira, vocês apresentarem propostas de intervenção com base no texto que eu inseri também na plataforma, tá? E aí, com base nos resultados, claro, no perfil da organização, o que seria factível, tá? Então, não tem muito detalhado com relação ao perfil, mas vocês vão ver lá esses dados. Então, para a próxima quinta-feira, os grupos apresentarem propostas de intervenção com base nos dados que estão cadastrados na plataforma lá no gráfico. Ok? Então, Bart, muito obrigada, foi ótimo. Na quinta-feira a gente se encontra de novo. E aí, Bart, aí tu vens, né, para a gente conversar, para a gente discutir junto os dados das intervenções deles, que aí a gente fecha as nossas aulas de clima organizacional, que foram muito bem dadas aí, bem aprofundadas pelo Bart, na quinta-feira. Beleza, galera? Muito obrigada pela presença de todos, virtual. A gente se vê quinta-feira, tá? Obrigada, Bart. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, tchau. Boa tarde.